Olá, bom dia. Vamos começar mais uma edição do Planeta Diário. Hoje, segunda-feira, 6 de abril de 2020. Meu nome é William Robson e, antes de mais nada, eu peço que todos se inscrevam no canal da Agência Moscou para que a gente alcance os 1.000 inscritos e passe a fazer as transmissões ao vivo. Vocês também podem concorrer a livros. Então, vamos aos destaques dos jornais de hoje. Começando pelo Mossoró Hoje, que destaca: CESAP detalha os custos do hospital de campanha no Arena das Dunas. O secretário Cipriano Maia explicou a necessidade de contratação em caráter emergencial de uma instituição filantrópica ou organização social para a gestão do hospital de campanha para atender as vítimas do coronavírus. Há um detalhe interessante que o Cipriano coloca aí: a necessidade urgente de construção de um hospital de campanha. Em Mossoró, provavelmente também terá um, segundo informações passadas pela prefeitura. Provavelmente pode ser ali ao lado da UPA, no Belo Horizonte, ainda não se sabe ao certo, mas, de qualquer forma, há uma necessidade rápida, urgente, da construção de levantamento desses hospitais de campanha, criação de novos leitos, porque os leitos que existem na estrutura do sistema de saúde pública do Estado não é suficiente para dar conta do número, da quantidade de casos e casos suspeitos e casos também que passam a se confirmar de coronavírus. Inclusive, esse é o destaque no blog do Barreto. RN chega a 242 casos confirmados de Covid-19. Já são 242 casos confirmados e 7 mortes. Então, vocês podem perceber um aumento, uma tendência clara de ascendência na curva, um aumento, apesar de todo esse empenho, de todo o trabalho que está sendo feito, né, tanto no âmbito do Estado quanto no âmbito municipal. Os números de casos confirmados e de mortes também aumentam. Né? Desses 7 casos, 4 foram em Mossoró. Inclusive, o último caso é de uma natalense que viajou aos Estados Unidos em março. Então, esse é o destaque do jornal do site Saiba Mais. E segundo a reportagem feita pelo Rafael Duarte, uma mulher de 71 anos de idade que esteve nos Estados Unidos entre 7 e 18 de março é a 7ª morte confirmada por Covid-19 no Rio Grande do Norte. Ela tinha histórico de hipertensão e, em razão da idade e da comorbidade, estava em grupo de risco. O portal do RN também destaca a 7ª morte por coronavírus. A senhora aí de 71 anos. Por sua vez, o site Brasil 247 traz uma reação da China com relação às declarações do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que chamou o coronavírus de vírus chinês e disse que tudo que brilha, tudo que o sol brilha, a China come. Houve uma reação muito forte do porta-voz da Embaixada da China, que reagiu às declarações dizendo que são absurdas e desprezíveis. Vamos para o Diário do Nordeste, no Ceará. O Camilo governador Camilo Santana, o governador do Ceará, revoga novo decreto e mantém fechamento das empresas em decisão nesta madrugada. Ceará pode ser o primeiro estado a atingir o pico do novo coronavírus. Aumenta para 26 o número de mortes por Covid-19 no Ceará e o estado já tem 821 infectados. O Brasil chega a 186 mortes e 11.130 casos de coronavírus. Esse é o destaque de hoje do Diário do Nordeste. Por sua vez, a revista Fórum ainda destaca um entrevero entre Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Mandetta. O Bolsonaro falou que vai usar a caneta contra ministro, contra pessoas que estão sendo muito estrelas. Evidentemente que foi uma mensagem indireta para o Mandetta, evidentemente também para o Moro, já que o Moro também é uma estrela, né? Se coloca como estrela, como dizia o ex-presidente Lula, ele não poderia
abrir a porta da geladeira, que se a luz acendesse, ele já começava a dar entrevistas. Então, o Mandetta está agora na linha de frente aí, no caso do enfrentamento ao coronavírus, mas também está está com o pescoço a prêmio. Bolsonaro já ameaça demiti-lo logo após passar todo esse período. Não faz agora, porque ele disse que não vai tirar os soldados da guerra, mas evidentemente ele não está satisfeito com o Mandetta, porque ele é a favor da quarentena. Bolsonaro é contra o isolamento. Bolsonaro é a favor que todos vá para a rua, se contagiem e que haja um caos total na sociedade. Somente através de um caos social, com mortes estilo Equador, as pessoas sendo deixadas no meio da rua, cadáveres entregues na rua, somente assim é possível até pensar numa espécie de golpe para continuar no poder, alegando que a situação está em perigo, em calamidade, que para isso precisaria continuar no poder. É um argumento muito forte de algumas pessoas, já comentaristas alegando que uma das principais questões pelas quais Bolsonaro quer que as pessoas deixem a quarentena e o isolamento não é a questão econômica. Evidentemente que a questão econômica tem um peso eleitoral para ele para as próximas eleições. Já se fala numa queda de 5% do PIB para esse ano. E isso tem um peso eleitoralmente para as próximas eleições de 2022. E eleições pelas quais ele vai querer concorrer. Então, tem um aspecto econômico muito forte, alguns defendem isso. Mas também tem um aspecto de tentativa de continuar no poder a partir de uma calamidade generalizada no país. Então, Mandetta respondeu o seguinte: estou dormindo. Não, quer dizer, ele não está dando voz ao Bolsonaro. E Bolsonaro tem uma questão interessante com relação a isso, porque ele não está conseguindo governar. Ele disse que tinha um decreto pelo fim do isolamento já na mesa dele pronto, mas o Supremo falou que se ele assinar, derruba. O Maio Alcolumbre apoia o que Mandetta continue no cargo e se reúne com ele, não com Bolsonaro. O Braga Neto, o general Braga Neto, já está dando as cartas com relação digamos, já é um presidente simbólico, já que ele está dando as cartas. E Bolsonaro não está tomando decisões. O Braga Neto, inclusive, conduz as coletivas, já faz acordos com os países vizinhos com relação ao coronavírus. Então, é uma situação realmente desmoralizante para um presidente que está na contramão no mundo em relação ao tratamento do coronavírus para tentar amenizar a situação do país. O jornal catalão Ara.cat destaca o seguinte, que a Espanha registra 637 mortes pelo coronavírus nas últimas 24 horas, a cifra mais baixa desde os últimos 13 dias. Interessante que a Espanha está conseguindo manter, controlar o nível de mortes, ainda está bastante alto, bastante elevado, mas está conseguindo manter os níveis, em alguns casos, como nessa manchete aqui do ARA, reduzir. E também diz o seguinte, também caiu o número de novos contágios. São 4.273 casos mais confirmados. Então, também reduziu. Ainda é muito alto, 4.273, mas o jornal explica que já está havendo uma queda no número de novos contágios. Vamos aqui para o jornal O Globo. O Globo aqui destaca que coronavírus já circula em 397 municípios, além das capitais e regiões metropolitanas. Então, o coronavírus vai se espalhando. Aqui no Rio Grande do Norte, você vê que também tem vários casos suspeitos e também alguns casos confirmados em cidades do interior. Uma situação que o Globo coloca que chega a quase 400 municípios, mas a maior parte ainda é no sul e no sudeste, segundo essa reportagem do jornal O Globo. A Folha de São Paulo traz uma entrevista uma pesquisa do Datafolha, que destaca que o isolamento contra o vírus tem um apoio de 76% da população. Somente 18% vai naquela onda de Bolsonaro. Praticamente vamos dizer que é o núcleo duro do bolsonarismo, né?
18% das pessoas acham que tem que acabar. Mas só que 76%, uma grande parte, vão na contramão do que o presidente diz e querem que todos fiquem em casa, independente de como vai ficar a situação dos empregos e da economia. Aqui no canto da capa da Folha de São Paulo, ainda diz que Bolsonaro fala em usar a caneta contra quem virou estrela. É aquele episódio do Mandetta que eu falei recentemente. O New York Times diz que os governadores estão pleiteando com Washington o tempo inteiro, à medida que o número de casos de mortes vão aumentando nos Estados Unidos. Capa do New York Times. E CNN espanhol mostra, faz uma pergunta, não faz uma pergunta, mas coloca em uma indagação interessante. O mistério de por que o Covid-19 mata alguns jovens. Imaginava-se que o Covid-19 atingia somente, vamos colocar assim, em grande parte, os idosos, que seriam aquelas pessoas com maior fator de risco. Mas não é assim que está acontecendo. No Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente teve o caso de um jovem de 23 anos. Em Mossoró, a gente teve um caso de um homem de 48 anos, ou seja, fora do fator de risco. E um detalhe interessante também nesse questionamento da CNN espanhol. Faz tempo que sabemos que essa nova enfermidade, o Covid-19, não era só a enfermidade de uma pessoa maior. Ficou claro que os jovens e os sãos não são imunes a essa infecção e poderiam adoecer o suficiente para que requeresse uma hospitalização. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas que não têm histórico de comorbidades estão sendo vítimas do coronavírus e se internando. E essa é uma questão interessante da CNN espanhol, apontando que o vírus não é apenas uma enfermidade que ataca as pessoas mais idosas, mas os jovens também. Isso já está provado, inclusive no nosso estado. Então é isso, meus queridos. Fica por hoje o Planeta Diário. Amanhã a gente retoma com os principais destaques dos meios de comunicação.